É um cara que a gente está tentando, ele vai depenar. Agora sim, demoramos. Desculpa. O áudio tá bom para você, Gustavo? Quer dar um oi, Cristina, só para testar o som? Testando. Deu? Muito bem, nós vamos seguir com a programação das lives aqui da campanha. Retomamos hoje com um tema bastante estratégico no contexto do desenvolvimento social e, por que não, um tema alarmante, né? Não é exagero nenhum falar que o tema da violência contra a mulher é, de fato, um dos temas mais caros a qualquer candidato ou candidata nesse contexto das eleições de 2022. E, para isso, eu tenho o prazer de apresentar a vocês a embaixadora do tema da violência contra a mulher, na campanha André Dalla Poça, deputado federal, 2366. Cristina de Souza, bem-vinda. É um prazer tê-la nessa caminhada e tem sido muito gratificante conhecer do seu trabalho, do seu engajamento nessas causas sociais, especialmente porque você tem algo que me é muito caro no contexto político e valorizo muito. Você fala de um lugar que conhece e aborda um tema que, para além de qualquer discurso, carece de ação. Fazer política no Brasil tem se tornado sinônimo de discutir, debater, e eu prefiro andar ao lado de lideranças que, para além de discutir e debater, enfrentam o problema com ações. Então, bem-vinda à nossa live. Gostaria que você se apresentasse para os nossos eleitores, para a população, né, de Santa Catarina, especialmente, que está decidindo o voto nesse momento de caminhada eleitoral, no nosso caso, para o Congresso Nacional. Obrigado, candidato a deputado federal André Dalla Poça. É uma honra poder estar aqui falando desse tema. É um tema que realmente tem crescido muito, infelizmente, as mulheres têm sofrido muito, mas eu sempre falo que as mulheres já sofriam, só que elas não podiam falar, não tinham essa condição de fala, e hoje elas têm. Então, nós, do Instituto Ressignificar Vidas, aqui no município de São José, é uma ONG que tem 1 ano e 3 meses, e nós estamos aí avançando no tema da violência doméstica, na ajuda, no apoio. Hoje temos uma parceria com a Polícia Militar de São José, onde as mulheres vítimas de violência com medida protetiva são encaminhadas para o nosso instituto, para atendimento psicológico, jurídico, assistência social, dentista, psiquiátrico, fisioterapeuta. É um grupo de voluntários no instituto que estão lá de prontidão para atender essas mulheres. Então, hoje nunca teve um espaço tão importante onde as mulheres não são julgadas e sim acolhidas. Muito bem, e você que está chegando agora na nossa live, você percebeu que nós entramos de maneira muito objetiva no tema, né? Eu gostaria de dar um passo atrás, porque é muito importante para a nossa audiência saber de que nós não estamos utilizando esse tema apenas com fins eleitorais, né? Eu tenho algum envolvimento já com a abordagem, o enfrentamento da violência contra a mulher, a violência de gênero. Tenho muito orgulho de ter participado da criação do Comitê de Direitos Humanos do Instituto Federal de Santa Catarina, um projeto que nasceu com o objetivo de avançarmos nas pautas de desenvolvimento sustentável, Agenda 2030, mas, para além disso, nasceu para que a nossa extensão e a nossa pesquisa encontrassem mais significado nos temas estratégicos para a população. E realizamos dezenas de oficinas, debates, fóruns, produção de material didático, né? Mas eu gostaria de saber quem é a Cristina e como que a Cristina chega à criação de uma ONG para ajudar mulheres vítimas de violência. Então, a Cristina foi vereadora aqui no município de São José
e durante o mandato nós lutamos muito pela questão da proteção e do cuidado às mulheres vítimas de violência. Em 2017, nós trouxemos, em 2018, trouxemos o ônibus Lilás para São José, onde nesse ônibus a gente pôde dar apoio, né, para as mulheres de várias comunidades do município, assistência social, psicóloga, também tivemos lá estética. A ideia foi trazer fazer todo um trabalho voltado para as mulheres, para que elas pudessem ir para lá e os maridos não percebessem que era um local onde ia tratar da questão da mulher vítima de violência. Porque muitas vezes ele poderia não deixar essa mulher ir. Bloquear a possibilidade. Exatamente. Então, nós fizemos todo um trabalho de estética, e isso foi que a gente chamou as mulheres para isso, para arrumar cabelo, corte de cabelo, fazer unha, né, questão da saúde e tudo mais. E a gente foi trazendo essas mulheres, e lá a gente foi abordando a questão do tema da violência contra a mulher. E é claro que ali nós conhecemos muitas mulheres que acabaram numa roda de conversa, nos contando que sofriam violência doméstica em casa. E ali a gente pôde ajudar essas mulheres e fazer o encaminhamento necessário para elas. Então, a partir desse momento, dessa minha etapa na vereança, nos 4 anos, depois que eu saí da política, quer dizer, a política nunca sai da gente, né? Claro. Esse é fato, né? Eu fundei a ONG justamente pelo motivo que eu percebia que as mulheres ainda tinham muita, mas muita dificuldade, André, de poder acessar os serviços necessários, básicos para elas. Um atendimento psicológico, essa mulher, que ela precisa de um acompanhamento, precisa de alguém que escute essas mulheres, né, e não as julguem. E elas ficavam muito tempo na fila, aguardando, ou então não sabiam para onde ir, ficavam assim, em total desespero. Então, o Instituto nasceu com a ideia de poder, quando essa mulher chega até nós pegamos na mão dessa mulher, literalmente falando, e a gente ajuda ela a acessar os serviços que para ela era tão difícil. Muitas vezes até impossível. Alguns números. O Instituto Ressignificar, a ONG, atende quantas mulheres? Onde vocês estão localizados? Então, estamos localizados no município de São José. Hoje temos 230 mulheres em atendimento, né? Outras que já foram atendidas, outras que a gente encaminhou para a Defensoria Pública, outras mulheres que estão acessando o serviço de atendimento psicológico, né? Outras com atendimento dentário. Então, todas essas mulheres estão ali conosco, nós estamos dando apoio para ela todos os dias. Qualquer dúvida que ela tem, qualquer coisa que ela precisa, ela entra em contato com a gente já agenda para ela, ou no CRAS, ou no CRES, ou na Defensoria Pública, ou qualquer órgão que ela precisa acessar, nós fazemos essa ponte para ela. Então, ela não está mais sozinha. A primeira coisa que a gente fala para essa mulher quando chega é: você não está sozinha, né? Então, realmente, ela se sente acolhida, ela se sente abraçada, ela se sente com esperança de poder continuar a sua vida. E o mais importante também, André, é que ela resgata a identidade dela. Porque uma das coisas que a gente percebeu muito no atendimento é que ela diz: eu não sei quem eu sou. Ela perdeu a identidade, tanto que ela viveu para o outro e ela esqueceu dela. Então, essa mulher começa a se redescobrir e ver que ali, atrás daquela mulher sofrida, tem uma pessoa que quer ser feliz, que precisa ser feliz. E a gente ajuda ela a buscar essa felicidade, ela resgatar essa autoestima através também da fotografia, que é o Projeto Fênix, onde essa mulher, através da fotografia, ela consegue resgatar a autoestima e se sentir novamente uma mulher, né? Uma mulher de verdade. Então, são mulheres ajudando outras mulheres. Excelente. Para quem está acompanhando a nossa live e não tem vivência com casos de violência contra a mulher, eu gosto de explicar porque, de fato, isso pode trazer mais relevância para aquilo que nós estamos discutindo aqui. Uma mulher vítima de violência, ela se isola do mundo, passa a viver, basicamente, o serviço do agressor, muitas vezes numa relação de dependência psicológica, financeira, enfim, uma relação em que a vida dela passa para segundo plano e o que o opressor exige dela vem para o primeiro plano.
Então, quando elas encontram uma rede, um serviço de atenção, é como se elas encontrassem uma boia de salvatagem, né? É como se elas pudessem, de alguma forma, dar a mão para um serviço que vá, de fato, ajudá-las a resgatar a autoestima, a resgatar a possibilidade de autonomia, né? Tanto financeira quanto emocional. E nesse contexto, é importante dizer que só são necessárias políticas de combate à violência contra a mulher porque perpetuam patologias sociais como o machismo, né? E não vamos entrar tanto no contexto aqui destes problemas sociais como o machismo, mas é importante demarcar que quanto mais avançamos em formação humana, em educação básica, menos índices de violência contra a mulher nós teremos. Então, aquela piada desavisada, aquele franzir de testa, sorriso de canto de boca, que ignora um indício de violência, faz com que a mulher que está passando por uma situação de vítima, né, de um agressor, se feche ainda mais. Por que eu fiz todo esse contexto? Para tentar mostrar para o eleitor que, quando as lideranças levantam a bandeira de batalhar junto com o terceiro setor em políticas públicas de combate contra a violência, né, de combate à violência contra a mulher, nós estamos, de fato, demarcando uma possibilidade de enfrentar um problema social contemporâneo que está enraizado. E isso é muito difícil. Tão difícil que o Estado não vem dando conta. Avançamos muito, sim, né? Os ministérios se deram as mãos no movimento nacional em torno do tema, criaram-se canais, Botão do Pânico, 0800, delegacias especializadas, mas a nossa aproximação se dá principalmente porque nós temos iniciativa, que vem do terceiro setor, e proposta, trajetória em educação. Então, é uma mudança cultural que se estabelece a partir de um movimento de enfrentamento, né, de combate à violência contra a mulher. Sozinha, a escola não consegue dar conta, porque apesar das ações renovarem a cultura escolar, a cultura familiar retroalimenta muito a perpetuação desse tipo de violência. Então, Cristina, 230 mulheres atendidas. Eu gostaria que você falasse das principais dificuldades no acolhimento e como que essas mulheres chegam até você. André, o que você falou é super importante, né? Ter citado a questão do machismo ainda patriarcal que a sociedade vive, né? É como você falou, ainda tem famílias filhos que estão sendo criados dessa forma e que futuramente vão ser um grande problema e acaba, né, a violência contra a mulher, né, acontecendo sempre. Precisamos trabalhar na raiz do problema. E com certeza, através da educação, a gente pode mudar muito, muito isso, o comportamento, né, desses homens em relação às mulheres, a questão do machismo e muitas outras coisas que a gente precisa trabalhar realmente em relação a isso nas escolas. O Instituto Ressignificar Vidas, ele atende as mulheres encaminhadas pela Rede Catarina da Polícia Militar. De lá que as mulheres chegam até nós. Então, as mulheres, quando chegam até nós, a gente percebe que um dos maiores problemas dessas mulheres, realmente, é a dependência emocional. É muito forte. Inclusive, uma das mulheres relatou para nós que mesmo as agressões que ela tinha sofrido e todo o sofrimento que ela sofreu no relacionamento, e ela estava sentindo aquela paz, né, temporária, que ela estava sentindo um desconforto que parece que ela sentia falta daqueles momentos que ela vivia de agressões. Então, você percebe o quanto a vítima, quanto essa mulher, ela está dependente emocionalmente do agressor, que é isso que ele faz com ela. Ele faz com que ela fique dependente. Aliás, ele se alimenta disso.
E quando ele não consegue mais fazer com essa mulher essa questão da dependência emocional, que ela fica dependente dele, ele vai procurar outras mulheres que acabam ficando novamente dependente, né, emocionalmente dele, e ele fazendo as mesmas coisas que fazia anteriormente com a outra mulher. Ou seja, existe um ciclo vicioso, né, alimentado, retroalimentado socialmente, em diversas culturas aceito, né, e isso vem mudando. Em termos de política pública, o principal papel de um deputado federal é ajudar a fiscalizar os programas que já existem. E, por meio das emendas, da possibilidade de aprovação de projetos, direcionar recurso para que consigamos ampliar a rede de atendimento. Além dessas frentes, nós falávamos nos bastidores, antes de entrarmos aqui ao vivo, é necessário se pensar numa estratégia para formação, a educação do agressor também, né? Distante de qualquer julgamento, cabe à política pública incluir vítima e agressor, para que nesse caminhar da sociedade, o agressor encontre também caminhos para melhorar enquanto ser humano, para melhorar enquanto sujeito, né? Ou actante, alguém que está na nossa sociedade e precisa, de alguma forma, corrigir a sua postura em relação à forma como trata, neste caso, as mulheres. Bom, existem aí na literatura, né, no dia a dia, a gente acompanha que não é apenas a violência física, né? Existe a econômica, a psicológica. Os casos que você recebe na instituição Ressignificar, algumas características desses casos e qual você considera mais difícil de enfrentar? André, tem mulheres que chegam com todos esses contextos que você falou, a violência psicológica, a física, patrimonial, a sexual, né? Enfim. Mas o que a gente percebeu no Instituto, assim, que chegam muitas mulheres com a violência psicológica. A psicológica tem sido a mais danosa, porque ela é silenciosa. Uhum. A mulher ela não consegue perceber, muitas vezes, que ela está vivendo essa violência psicológica. Ele faz com que ela pense que aquilo ali é proteção dela, que precisa ter toda aquela bolha, né? Afasta ela dos amigos, afasta da família e fica só naquela bolha mesmo, ouvindo o que ele fala e fazendo o que ele diz, né? Então, a violência psicológica realmente é mais danosa, a mais difícil de ser curada, né? E a que prende mais a mulher bastante tempo num relacionamento. Porque a física, né, ela acaba sendo agredida de alguma forma, ela vê que aquilo ali não tá bom para ela, ela vai ter que sair daquele relacionamento de alguma forma. Mas a psicológica envolve muito essa mulher, com que ela não consegue perceber, porque ele tem rompantes de agressividade, mas ele também tem momentos que ele trata ela, né, bem, digamos assim. Então é difícil ela perceber. Porque ao mesmo tempo que ela pensa que ele já tem uma atitude diferente, ela acaba ficando naquele relacionamento, querendo uma outra coisa que eu vou falar que é importantíssimo, até as mulheres estão escutando. A maioria das mulheres do nosso instituto, que a gente escuta e conversa, elas pensavam que ia mudar o agressor. Elas têm aquela coisa de mãe, sabe? Eu vou conseguir mudar ele, ele precisa de mim, como é que ele vai se virar sozinho? Tem essa questão, e a gente sempre fala, a psicóloga conversa e diz, ninguém muda ninguém, né? A pessoa muda se quer, e se ele quer mudar, ele que mude lá, e você fique aqui se tratando, cuidando, se curando, né, dessas feridas que estão te fazendo mal. Essa questão do agressor, de ter um acompanhamento, nosso instituto no início fez uma parceria com Jornada Solar para Homens, que é um projeto voltado para os agressores, realmente. A preocupação nossa é justamente essa, aquele agressor, ele vai fazer novamente agressões com outras mulheres, porque ele não se tratou, ele precisa de ajuda, né? Então, o que você falou, André, é muito importante, precisamos falar mais disso, tratar mais desse assunto, porque esses homens também precisam de um apoio para ver o que está acontecendo e por que essas agressões, né? Porque essa forma de se alimentar de coisas tão ruins.
Perfeito. Nós vamos deixar aqui na descrição dessa live os principais canais de atendimento, né, para mulheres que estejam em situação de violência e também alguns materiais informativos para a família, né, para a sociedade de maneira geral que queira conhecer um pouco melhor os dados catarinenses, especificamente relacionados à violência contra a mulher. Nesses 14 anos aí da pública, além do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, Pronatec, que atendeu milhares de catarinenses com formação profissional e tínhamos turmas voltadas às mulheres, eu tive a oportunidade de coordenar um programa que inicialmente se chamava Mulheres 1000, vinculado ao Pronatec, ao Bolsa Formação, e depois, né, findado o repasse de recursos do Ministério da Educação, aqui em Santa Catarina, nós lançamos o Mulheres Sim. Mulheres Sim. É um programa do Instituto Federal de Santa Catarina, que já tem outros estados que aderiram, né? E ele atende prioritariamente mulheres vítimas de violência doméstica sem escolaridade. Então, é um case fantástico, assim, vale a pena a comunidade conhecer, no sentido de que ataca um público extremamente vulnerável, estendendo a mão do ensino profissionalizante, colocando aquela mulher, e nos últimos anos, aí nas últimas edições, não são apenas mulheres, são pessoas do gênero feminino, em contato com uma política pública de inclusão que oferece, ao longo de 3, 5, 6 meses de formação profissional, uma oportunidade para a promoção da independência financeira, psicológica, de convívio social, né? Quer dizer, uma injeção na autoestima, uma orientação profissional, orientação para empreendedorismo, criação de perfis nas redes sociais, estratégias para que essa vítima de violência encontre de fato um caminho para se sentir mais segura, olhando para si mesma, né? Olhando para as próprias condições de construção de vida. E são diversos os exemplos aí, né, dessas atendidas, mas tem um caso de Tubarão, Cristina, que me marcou muito, que a estudante entrou no campus do Instituto Federal e, observando a rotina de um Instituto de Ciência e Tecnologia, ela disse: olha, eu passei aqui na frente muitas vezes, mas nunca imaginei que eu poderia ser aluna dessa escola. Então, para vocês que estão nos assistindo, busquem ajuda, leiam os materiais que estão sendo oferecidos, conversem, nós vamos deixar os canais do Instituto Ressignificar também, e não permaneçam numa relação de violência. Quando nós nos aproximamos de outra pessoa, quando nós buscamos um relacionamento, existe como máxima amor. E amor não combina com violência, não combina com agressão, não combina com excesso de autoridade, com gritos, com empurrões, socos, não combina com homicídio. Então, perdemos diariamente mulheres por conta da perpetuação de práticas sociais que não são mais aceitáveis. Então, nessa live, já lhe agradecendo, Cristina, e encaminhando para o final, né, vou lhe devolver a palavra em seguida, mas quero te agradecer por ter embarcado conosco nessa campanha, agradecer a comunidade que nos acompanha aqui nas redes sociais e pedir que vocês se manifestem, que vocês apoiem esta campanha, que, claro, tem como espinha dorsal a educação profissional, mas é pela educação que nós vamos conquistar terreno no enfrentamento dos diversos temas emergentes para termos um dia a dia melhor, para termos mais qualidade de vida. Não adianta o lado econômico estar indo muito bem, a indústria estar forte, se nós temos trabalhadores e trabalhadoras infelizes ou que têm no trabalho uma fuga da relação violenta em casa e vice-versa. Então, é no equilíbrio que a sociedade evolui
e estou muito feliz em tê-la conosco. Mais uma vez, registro minha gratidão por você colocar à disposição o seu tempo, colocar à disposição as suas redes de relacionamento para fortalecer a nossa campanha 2366 rumo ao Congresso Nacional. Eu que agradeço, né, candidato a deputado federal André Della Poça, pela sua experiência, né, e vivência nesse tema também relacionado à mulher vítima de violência, que com certeza vem de encontro com o nosso trabalho do Instituto e por que não, né, essa questão da parceria com a instituição federal, que a gente já tem com algumas instituições, né, no atendimento psicológico, jurídico, e cada vez mais nós temos que nos aproximar, né, desses trabalhos importantes. E a questão da mulher, realmente, da educação, é transformar mesmo a vida das pessoas. Porque se essa criança, essa menina, né, esse jovem, tiver uma oportunidade lá no seu bairro, no local onde ele mora, de uma educação de qualidade, né, de poder galgar, né, sonhos que hoje ele parece tão distante, e oportunizar para essas pessoas algo que elas possam realmente conseguir ser feliz, conseguir alcançar seus objetivos. Tenho certeza que muitas coisas podem mudar nessa caminhada dessas pessoas que hoje estão vulneráveis e distantes de alcançar esse trabalho. E o Instituto vai estar aqui sempre disponível, né, para que as mulheres possam nos procurar, possam vir até nós. O nosso Instagram é Instituto Ressignificar Vidas. Você pode entrar em contato conosco, se você é vítima de violência, a gente vai conversar com você, vai explicar o que você precisa fazer, os meios que você precisa buscar para sair de um relacionamento abusivo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, que a gente possa caminhar assim juntos enfrentando, né, a violência contra a mulher. Muito obrigado, Cristina. Nós vamos encerrando essa live e fica o resumo. Não aceitem violência, busquem orientação. Santa Catarina tem dados alarmantes nesse cenário da violência contra a mulher e nós vamos enfrentar, enquanto deputado federal, melhoria da legislação, fortalecimento da rede. Já quero deixar aqui uma saudação muito carinhosa aos policiais que atuam, né, diariamente no atendimento dessas ocorrências e também aos nossos parceiros do Ministério Público do Trabalho, que lidam diariamente com processos envolvendo, lá no contexto maior dos fatos, violência contra a mulher. Na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, não aceite piadas, enfrente, não aceite discussão que reduza a sua pessoa pelo simples fato de ser mulher. Homens, mulheres, independente da orientação sexual, todos somos seres humanos e devemos uns aos outros, para o bom convívio social, respeito. Acredite na educação, acredite no programa de mandato André para deputado federal. Um forte abraço e até a próxima live. Tchau!